Então, boa noite, pessoal. Vamos começar então a nossa aula. Estamos nos nossos capítulos 3.1 e 3.2 da disciplina de Física e Energia. Então, a gente hoje está estudando pressão em fluidos e princípio de Pascal. São esses os títulos. Então, semana passada a gente conversou sobre pressão. Hoje a gente vai continuar o estudo de pressão e também vamos definir esse princípio aqui de Pascal. Depois, dependendo de como for o andamento, depois do intervalo, a gente vai falar sobre o princípio de Arquimedes. E aí a gente termina a parte de hidrostática. Aí na semana que vem a gente vai conversar sobre vazão e a equação de Bernoulli. E aí a gente termina a parte de hidrodinâmica e aí o tempo que sobrar a gente vai para a parte de termodinâmica. Semana passada, né, a gente fez a definição do que é a pressão, né? A gente definiu sendo força sobre a área. E aí a gente conversou bastante sobre unidades de medida, definimos o Pascal, definimos o ATM, definimos o PSI, que é esse livro por polegada quadrada, definimos milímetro de mercúrio. Então, essa parte, definimos também equações da densidade, massa sobre volume, e aí fizemos essa aplicação aqui de pressão. E isso foi nossa aula passada. Tá. Hoje, então, a gente vai estudar a pressão em corpos submersos. Então, são coisas que acontecem bem na engenharia. A gente ter uma coluna, né, de um líquido e a gente precisar entender como que ocorre a pressão ali. Então, muitas vezes a gente pode ter, por exemplo, na parte de hidráulica de uma instalação, de uma edificação, por exemplo, então a gente tem caixa d'água, coisa assim, então, para a parte da engenharia civil, por exemplo, a gente pode ter um reservatório, em que a gente precise colocar uma bomba para puxar uma água, então isso entraria, por exemplo, na engenharia elétrica. A gente poderia ter uma situação em que a gente tem um óleo, por exemplo, num cabo de freio, por exemplo, um óleo condutor, e isso pode, num elevador hidráulico, então isso é importante para, por exemplo, engenharia mecânica. Então, a gente tem diversas aplicações aí na engenharia sobre a questão de fluidos e do estudo de pressões. Hoje a gente vai falar da lei de Stevin. Então, eu vou demonstrar aqui com vocês da onde que sai a fórmula e aí depois a gente vai fazer aplicações. Aqui, ó, imagina que a gente tem um fluido que está aparecendo aí em azul e eu destaquei uma faixa desse fluido. A gente pode imaginar isso aqui como se fosse uma gotinha. Eu fiz achatado. Então imagina que aqui eu tenha um pedaço desse fluido que eu vou dar destaque e o que eu vou fazer? Eu quero analisar como que estão as forças que atuam nesse pedacinho desse fluido aqui. A gente está considerando que o fluido está em repouso, está parado. Então não é uma água andando dentro de um cano. É um fluido em repouso. O fluido está parado e a gente quer analisar aí a pressão. Então, se esse fluido ele não está se movimentando nem na esquerda, nem para a esquerda, nem para a direita, eu posso considerar, por exemplo, que essa força, esse FE, que é uma força que vem da esquerda, que ela seja igual a esse FB, que é uma força que vem para a direita. Se a gente está considerando, né, que esse fluido ele não se movimenta, que ele está em repouso, então o somatório, né, a resultante das forças tem que ser igual a zero. Então, a gente vai partir desse princípio, que ele está em repouso, somatório de forças que atuam, né, nesse fluido aqui tem que ser igual a zero. Então, na horizontal, essa força da esquerda e da direita, elas vão se anular e não vai ter movimento. Eu estou considerando que ele tem uma determinada altura dessa parcela que a gente está chamando ela aqui de ΔY, mas esse fluido ele também tem essa coluna desse fluido aqui, por exemplo, ele pode ter uma altura H até o fundo, etc. Então a gente pode utilizar essas variáveis aí como variáveis referentes ao formato e posição. Agora vamos analisar as forças na vertical. Eu vou supor que tenha uma força, que eu vou chamar aqui de F0, que é uma força que está vindo de cima para baixo. Então essa força aqui, por exemplo, pode ser responsável por toda a força de toda essa coluna de líquido que está em cima, né,
desse pedaço, desse fluido que a gente está analisando. Então, isso aqui tem um peso, então isso aqui exerce uma força, né, sobre essa parcela aqui que a gente está analisando. Então, eu chamei de F0. Se aqui em cima aqui, ó, tiver a atmosfera, por exemplo, eu posso considerar também que essa atmosfera que está aqui em cima também faz força aqui embaixo. Então, esse F0 aqui é toda a força que está aqui em cima desse fluido. Então, pode ter atmosfera, pode ter ou simplesmente uma coluna de líquido. Eu estou analisando essa coluna desse fluido aqui dentro, aqui mais para o meio, né? Mas eu poderia estar analisando aqui em cima, ou analisando no fundo. Então, a gente vai fazer uma equação genérica que vai valer para qualquer situação. Então, assim, pessoal, como tem uma força que está de cima para baixo, e a gente está falando que isso aqui está em equilíbrio, a somatória, a resultante das forças tem que dar igual a zero. A própria coluninha de líquido aqui, ó, de altura ΔY, que a gente está analisando, ela própria também tem um peso dela, que a gente chamou de P. Então, essa própria coluninha aqui de líquido que a gente está analisando, ela também tem um peso que eu também vou considerar. Então, aqui eu coloquei uma força F, que ela vai estar de baixo para cima, que ela vai ser justamente responsável por anular essas duas aqui, ó, para que equilibre. Então, eu tenho uma força dessa coluna de líquido que está acima, eu tenho uma força que é o peso da própria coluna de líquido aqui que eu estou analisando. Então, se isso aqui está em equilíbrio, o próprio fluido dentro dele, ele vai fazer uma força de reação de baixo para cima para manter esse fluido estático. Se esse F fosse menor, quer dizer que essa coluna de líquido ela ia se movimentar para o fundo. Aí eu ia ter movimento, eu ia ter uma vazão aqui. E não é isso que a gente está analisando. A gente está analisando um fluido que está em repouso. Então é um fluido que está tipo, parado dentro de uma caixa d'água, é um fluido que está parado dentro de uma garrafa, dentro de uma panela. Vale para qualquer situação em que a gente tenha fluido parado. É um combustível que está dentro de um tanque de combustível. Então isso vale para uma coisa que está em repouso, está parado. Então, esse F de baixo para cima vai ser responsável em anular, né, esse F0 e esse P. Então, baseado nessa equação aqui, né, dessas forças, né, que estão aqui, a gente vai deduzir a lei de Steph. Só arrumar aqui um negocinho rapidinho aqui, que eu estou colocando aqui da minha animação. Rapidinho. O que a gente vai fazer? Vamos lembrar as equações que a gente já viu de fluidos. Então, por exemplo, deixa eu colocar isso aqui. Uma coisa que a gente já aprendeu. Um volume qualquer que a gente queira calcular, por exemplo, o volume dessa coluna de líquido aqui que a gente está analisando, o volume de uma área de um volume qualquer é o que? É a área da base vezes a altura. Então aqui essa altura, né? Eu tenho um y2 menos um y1, então essa fininha aqui podia ser um y2 e essa fininha aqui é uma altura y1 e aí a diferença, né, desses dois é justamente esse ΔY. Então, posso chamar isso aqui de ΔY, por exemplo. Esse ΔY a gente pode chamar ele de H também, a gente pode falar que isso aqui tem uma altura, então tem vários nomes, cada autor ele costuma usar uma letra diferente e tal. Mas por enquanto, o que a gente precisa lembrar? O volume de alguma coisa pode ser calculado como a área da base vezes a altura, se essa coisa for simétrica, né? Tiver uma simetria aí na altura. Então, a área da base vezes a altura é o volume. Então, essa coluninha aqui de líquido que a gente está analisando, de fluido, eu posso representar, né, o volume dele por essa relação. Então, esse y2 e o y1 eu posso falar que é uma altura da coluna desse fluido. Então, esse fluidinho aqui, ó, eu chamei de ΔY, vou até trocar para ficar vou até mudar. Vou tirar isso aqui, ó. Vou falar que ele tem essa altura aqui, é H.
Então, eu vou considerar a altura dessa coluninha de fluido aí que a gente está analisando como H. Se eu isolar o H nessa relação matemática, eu tenho que o volume dividido pela área é a altura, certo? Só passei o A dividindo aqui, ó. Então, vamos guardar esse valor aqui, ó, por enquanto. Ó. A altura é volume dividido por área. Outra relação matemática que a gente aprendeu foi a densidade, né? A gente está usando a letra ρ para representar a densidade. E densidade é a massa dividido pelo volume. Beleza? Então, se eu passo o volume multiplicando aqui, né? Eu tenho que a massa é o quê? Densidade vezes o volume. Então, também temos essa relação matemática aqui. Vamos deixar ela aqui por enquanto que a gente vai utilizar ela. Pressão. Pressão a gente aprendeu aula passada, força sobre área. Se eu passo a área multiplicando aqui, eu tenho que a força é a pressão vezes a área. Então, por que é importante a gente representar com outras leis? Quando a gente está falando de fluido, é meio difícil eu medir a força que o fluido faz. Porque força é uma coisa pontual. É difícil a gente representar a força. É mais fácil a gente trabalhar com pressão. Porque pressão é uma força que está distribuída numa área. Então, normalmente quando a gente vai trabalhar de fluidos, então a gente não fica usando muito a força. A gente escreve as relações matemáticas em função da pressão. Mesma coisa quando a gente fala, tipo assim, da massa. Como que eu vou medir uma massa de um fluido? Eu tenho que pôr numa balança e medir. Então, não é tão simples eu medir a massa de um fluido. Agora, normalmente, o que a gente conhece? Se eu conhecer o fluido, eu sei a densidade dele. Então, é água, sei a densidade. E também, o volume é mais fácil de medir. Porque o fluido, ele vai estar sempre num reservatório. Então, eu sei o tamanho da minha caixa d'água, eu sei o tamanho do meu tanque de combustível. Então, normalmente, a gente não utiliza nas equações também de fluidos a massa. A gente representa utilizando densidade e volume, por exemplo, ou pressão. Então, por isso que a gente vai reescrever essas equações de força em função de pressão e em função de densidade e volume. Então, ó, se eu fizer uma equação de forças aqui, ó, desse equilíbrio, eu posso falar assim, ó, o F, força F, que é essa força que está de baixo para cima aqui, ó, ela tem que ser igual às duas forças que estão de cima para baixo, que é aquele F0 e o peso. Tem que ser igual. Se isso aqui fosse diferente, eu ia ter movimento. A gente já aprendeu lá em leis de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Então, se eu tenho um corpo acelerando, eu tenho movimento. Por quê? Porque eu tenho força resultante. E aqui nessa dedução, aqui a gente está analisando uma situação que o fluido está em repouso, parado. Então, tem que ter essa igualdade de forças para que não haja movimento. Então, a força que está de baixo para cima, ela vai equilibrar a força que está de cima para baixo. As duas, o peso da coluna de líquido e a força do fluido, de qualquer fluido, né, que esteja acima dessa coluna de líquido. Aqui tem água, né? Água não, né? Aqui tem um fluido azul, pode ser água, por exemplo. E aqui ainda tem atmosfera, né? Então ainda junta esses dois aqui para formar esse F0 aqui, por exemplo. Então, conforme eu falei para vocês, a gente não costuma escrever com força. A gente vai trocar, então, todas essas forças aqui, ó, por quê? Pressão vezes a área. A gente precisa representar isso em função da pressão. Peso, força-peso, a gente também já sabe, né? Calcular desde o ensino médio, né? Peso é massa vezes gravidade. Então, também vou substituir no lugar desse peso aqui. Então, o que a gente ficaria? A gente ficaria com pressão vezes a área. Como é um F0, eu chamei de uma pressão zero vezes uma área. E aqui mais o que? Uma massa vezes uma gravidade. Quem é a massa? É a massa daquele fluido. E aí é de novo igual eu falei para vocês. É difícil eu medir massa de um fluido. O que a gente sabe normalmente é o volume que ele ocupa e a densidade. Então, como eu deduzi, a gente escreveu essa relação aqui, eu estou circulando, eu vou pegar esse ρV e vou colocar no lugar desse M aqui, ó. Porque daí eu não vou ficar em função da massa, vou ficar em função da densidade do volume, né? Ou massa específica, né? Eu vou trocar, ó. No lugar do M aqui, ó, eu coloquei ρV.
certo? Então, a pressão vezes a área, pressão zero vezes a área, vou ver G. Agora, uma coisa que a gente pode fazer, ó, eu tenho uma área aqui e eu tenho uma área aqui. E dentro desse volume, aqui, ó, aqui dentro desse volume, a gente já aprendeu que volume é o quê? Área vezes altura, né? Então eu posso colocar no lugar desse V área vezes altura, ou eu posso dividir todo mundo aqui por A. Aí eu fico volume sobre área aqui, aí eu corto esse A com esse A, esse A com esse A. Dos dois jeitos dá certo. Nessa dedução aqui eu dividi todo mundo por A. Então eu vou poder cortar esse com esse com esse. E aqui, ó, volume sobre área. Quem é volume sobre área? Olha o que a gente escreveu lá no comecinho. Volume sobre área é a altura da coluna de fluido. Então eu posso substituir esse volume sobre área e aí a gente chega nessa relação aí. Essa equação, pessoal, eu estou apresentando aqui para vocês, vou até dar um destaque nela aqui. Essa equação é a lei de Stevens. Essa equação descreve a pressão que um fluido recebe, né, quando ele está submerso. Vamos dar um destaque aqui. Então, essa aqui é a lei de Stevens. Vamos colocar aqui embaixo. Então, essa equação aqui que a gente vai usar. Então, ó, a pressão num ponto, essa pressão P, ela aqui depende do quê? De uma pressão zero, seria uma pressão que estaria acima, né, desse corpo aí, por exemplo, e ρGH vai ser a pressão da coluna de fluido. Então, com essa lei de Stevens, a gente consegue calcular a pressão aí em um ponto que esteja submerso. Então, isso é importante para a gente saber qual que é a pressão que a gente está tendo dentro de um reservatório, por exemplo. A pressão vai influenciar bastante em como que esse fluido vai se movimentar, se ele vai ter força suficiente, por exemplo, de ir de um ponto ao outro, ou se a gente estiver trabalhando com alguma coisa que esteja submersa, uma barragem, com uma comporta, com um pilar, alguma coisa que esteja submersa, a gente pode usar essas relações aí também para medir. Então a gente vai trabalhar com essa equação aí. Então, ó, vamos fazer essa continha aí. A gente tem esse peixinho, ele tá nadando, né, no mar. E aí ele está a 15 metros de profundidade. Então, esse canto aqui, ó, é 15 metros. E aí, essa aqui é a massa específica do mar. 1,03 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Isso aqui é a mesma coisa que 1030, tá? Então, a água do mar, devido à presença do sal, ela é mais densa que a água doce. E normalmente utiliza 1000, né? A unidade de medida. Então, água do mar, 1030. É todo mar que vai ser 1030? Não. Então, depende. Cada mar tem sua densidade aí que depende da quantidade de sal, por exemplo. Então, se vocês forem lá no Mar Morto, que é conhecido, né, por ter bastante sal, então lá a densidade provavelmente é maior. Então, o que a gente quer? A gente quer calcular a pressão que o peixe está sofrendo, né? E a gente quer também a força que cada centímetro quadrado da superfície desse peixe aí vai suportar. Vamos fazer junto esse, que é o nosso primeiro exercício. Vamos fazer junto. Então, vamos colocar a equação da lei de Stevens aqui.
gente tem que P igual a um P zero mais um OGH. Vamos usar branquinho. Então, essa é a equação da lei de Stevin. Vamos usar aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que ver, quem é esse P0? O ρgh, que está aqui, já é a coluna de fluido que está em cima do peixe. A gente mede, né, essa pressão dele com esse ρgh. Esse P0, quem que vai estar aqui em cima ainda? A gente tem a atmosfera aqui, né? Então, a atmosfera também ajuda a fazer pressão. Então, a gente tem que a atmosfera vai ser responsável em fazer essa pressão P0 e a coluna de fluido vai ser responsável por fazer a pressão ρgh. Então, quando eu somar as duas, eu vou saber a pressão P que o peixe vai estar suportando. Na aula anterior, a gente passou que a gente vai considerar como a pressão atmosférica valendo um ATM, que não é uma unidade do sistema internacional, ou 10 a quinta Pascal. Então, a gente vai trabalhar com essa constante. A pressão atmosférica vai ser 10 a quinta. Essa densidade, igual eu falei para vocês, né? Ela é 1030. Vou escrever do jeito que está no enunciado, 1,03 vezes 10 elevado a terceira. Para algum desavisado não achar, tipo assim, de onde que saiu esse valor? A unidade é 9,8. E a altura, né, que no caso, quer dizer, a profundidade, no caso, no PSH, vai ser. Então vamos calcular quanto que vai dar. Vou calcular o produto primeiro, né, então vou fazer 1,03 vezes 10 elevado à terceira, do igual, vai dar 1030, vezes 9,8 vezes 15, vai dar igual, que deu 151.410, e eu vou somar com aquele 10 elevado à quinta. Então, a pressão, né, desse peixe, ele vai sentir 251.410. Belezinha, pessoal? Facinho? Tranquilinho? Podemos continuar? Não, pode continuar. Então tá, essa foi a letra A. Letra B. Agora ele quer a força sentida por centímetro quadrado desse peixe. A gente viu ali na dedução anterior, né, que a força é igual a pressão vezes a área. Pressão é força vezes força sobre área, né? Então a força é pressão vezes a área. Então vamos calcular primeiro a força, né? A pressão a gente acabou de calcular. 251.410. É 1 centímetro ao quadrado. Vou até escrever assim. Essa é a área, né, que o exercício pediu. Só que ele não está no sistema internacional. Então a gente tem que fazer esse centímetro ao quadrado virar metro quadrado. Como que a gente faz isso? Essa letra C de centímetro, não sei se você... se eu quiser passar de centímetro para metro, por exemplo, a gente divide por 100, né? Então, esse C de centímetro, ele vale 10 elevado a menos 2. Então, eu tirei o C, que vale 10 a menos 2, e escrevi 10 a menos 2. Então, ó, esse 10 a menos 2 metros, e aí ao quadrado. Então, na hora que eu for resolver, né, 10 a menos 2 ao quadrado, isso aqui fica 10 a menos 4. Então, vai ficar 10 elevado a menos 4. E aí, o metro elevado ao quadrado é metro quadrado.
Então, quando a gente conhece os prefixos, os valores, né, deixa eu apagar essa tinta. Quando a gente conhece o valor dessas letrinhas, e aí a gente precisa transformar, tipo, para quilômetro quadrado, centímetro quadrado, essas coisas, fica fácil fazer essas transformações. Porque eu tenho C. C vale 10 a menos 2. 10 a menos 2 ao quadrado, então fica 10 a menos 4. Então, é como se a gente pegasse para passar de centímetro quadrado para metro quadrado, é só o quê? Dividir por 10.000. Essa aqui é a relação para a gente trocar. Mesma coisa K. K a gente sabe que vale 10 a terceira, né? K é 1.000. Então, se fosse quilômetro, isso aqui ao quadrado, é a mesma coisa de eu pegar 10 a terceira, metro, e pegar tudo isso ao quadrado. Isso aqui daria 10 a sexta, né? Metros quadrados. Se eu fosse fazer essa transformação de quilômetro quadrado para metro quadrado, por exemplo. Então é só trocar a potência da letrinha pelo que você está fazendo. Então, se a gente jogar isso na calculadora, vezes 10 elevado a menos 4, a gente tem a força de 25,141. Essa é a força que cada centímetro quadrado desse peixinho vai sentir devido a essa pressão. 25 newtons é como se fosse 2 kg e meio, mais ou menos, se a gente pensar na gravidade igual a 10. Então, cada centímetro desse peixe aguenta 2 kg. Mais ou menos essa relação que a gente pode pensar. Dúvidas, pessoal, nessa parte de cálculo de pressão? O exercício que a gente fez foi bem, tipo, aplicar a fórmula, né, e ver quanto que dá. Mas assim, vocês não vão precisar deduzir fórmula, né? Então o negócio é aplicar, né, essas equações aqui. Tranquilo? Podemos continuar? Então tá, não falou nada, vamos supor que esteja certo. A gente pode generalizar essa lei de Stevin para mais fluidos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um reservatório. Esse reservatório está aberto, tá vendo? Ó, não tem tampa. Então, eu tenho pressão atmosférica atuando aqui, ó, tá aberto. E se eu quisesse saber a pressão no fundo desse reservatório aqui onde eu estou pintando de vermelho? Então, eu ia ter a pressão do fluido 3, a pressão do fluido 2 e a pressão do fluido 1. Então, eu posso escrever aquela equação de Stevin e ir adicionando aqui, ó, aqueles ρGHs, um para cada coluna de fluido que eu tiver. E aqui eu mantenho o P0, que nesse caso aqui é a pressão atmosférica. Então, isso aqui, ó, tudo isso aqui tem unidade de Pascal. Esse aqui é Pascal, esse aqui é Pascal. Eu estou fazendo uma soma de pressões. Então, a pressão no fundo, P, é simplesmente sair somando aí as pressões. Então, se tivesse 20 fluido, eu teria 20 parcelinhas dessa daí para a gente somar. E se tivesse fechado aqui, pessoal? Vamos supor que aqui tivesse fechado. O que ia mudar na nossa equação? Mudaria alguma coisa? Se eu fecho, não tem pressão atmosférica mais. A pressão atmosférica não atua nos fluidos porque os fluidos estão fechados. Então, esse não tem. Então, quem que eu tiro aqui, ó? Eu tiro esse. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O fluido está fechado, não tem como a pressão atmosférica atuar. Então, eu tiro essa pressão. Então, só atua a pressão se tiver aberto, P0, beleza. Se tiver fechado, aí não tem a pressão atmosférica. Então, a gente pode fazer uma aplicação, ó. Considerando os seguintes dados, determine a pressão no fundo do tanque. 5 minutinhos aí para vocês fazerem, pessoal.
E aí, fizeram? Eu já fiz aqui. Quase terminando. Vamos fazer? Fizeram? Mas pode fazer. Não entendi o P0. É a pressão atmosférica. Ó, aqui ó, resolução. Esse P0 é quando a gente tem um fluido que a gente já conhece a pressão. Então eu não preciso calcular se eu já conheci. Então quem está atuando aqui em cima, aqui, ó, além desses fluidos, é uma pressão atmosférica. E a gente está usando ele aqui como esse P0 aqui. Então o valor da pressão atmosférica a gente está trabalhando na disciplina como 10 aqui. Então, ó, apliquei todos os valores, ó, 800 vezes 9.8 vezes 0,3, que é a altura 1, 950 vezes 0,25, ó, altura 2, tem que fazer tudo em metro, né? E 1000 vezes 9.8 vezes 0,32, e aí dá essa pressão aqui. Então, essa é a pressão que está atuando no fundo desse reservatório aí, né? Esse tanque, que tem 3 fluidos diferentes. Mas eu acho que o principal disso daqui vocês entenderam que se eu tiver vários fluidos, é só eu sair somando? Então tá, vamos supor que vocês entenderam. Vocês estão tudo mudo. Tá, continuando. Outra aplicação que a gente pode ter é a aplicação de vasos comunicantes. O que é um vaso comunicante? É quando a gente tem um tubo e esse tubo é preenchido de fluido. E ele tem duas saídas, ó, tem essa saída e essa. E aí a gente, esse fluido a gente chama de comunicante porque ele se comunica aqui por baixo. Por isso aqui tem o mesmo fluido. Então, de acordo com a lei de Stevens, né? Se eu tiver na mesma profundidade, a gente já viu que a pressão ali, né? É uma pressão mais um ρgh. Aqui eu posso pôr P0 porque está aberto, né? Os dois lados. Quando está aberto, a gente pode pôr esse P0. Então, a pressão é ρgh. Se eu pegar aqui na superfície e aqui, tem que ter a mesma pressão. Se eu pegar num ponto aqui e num ponto que esteja aqui na mesma reta, como a coluna de líquido aqui ó, é o mesmo H dos dois lados,
também tem que ter a mesma pressão. Então, isso pode ajudar a gente a fazer alguns tipos de aplicações. Então, na mesma profundidade, a pressão tem que ser a mesma. Então, esse é um caso que eu tenho um fluido só, mas acontece bastante da gente ter, da gente ter dois fluidos. Então, por exemplo, a gente pode ter água e óleo, que seria esse caso aqui. Então, isso é uma coisa bem comum. Inclusive, esse experimento, que pode ser feito por vocês, é um experimento que a gente utiliza, por exemplo, para descobrir a densidade de um fluido desconhecido. E eu posso colocar os dois fluidos juntos aí e tentar descobrir. Então, assim, quando eu colocar um fluido diferente aqui, o que vai acontecer? Ele vai empurrar o fluido que estava aqui, né, para baixo. Então, esse lado aqui ele vai subir um pouquinho. Só que o que vai acontecer? Como esse fluido aqui ele tem uma densidade de óleo, por exemplo, e esse aqui tem uma densidade de água, eles não vão ficar com a mesma altura, porque as densidades são diferentes. Mas a lei de Stevin continua valendo. Ou seja, se eu pegar na mesma profundidade, as pressões têm que ser iguais. Então, se eu pegar numa mesma reta, a pressão ali naquele ponto tem que ter o mesmo valor. Então, a gente pode utilizar isso para resolver esse problema que a gente está tendo aqui. Então, a gente tem esse tubo U, a gente tem dois líquidos immiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam, e está em equilíbrio. Então, eles não estão misturados e está tudo parado. A massa específica da água, que a gente já conhece, a gente conhece ela como sendo 1000 kg por metro cúbico, mas eu também posso escrever em grama por centímetro cúbico. Então, posso escrever assim, G por cm ao cubo. Esse óleo, ele tem massa específica de 0,9. Se fosse em quilograma por metro cúbico, era só multiplicar por 1000 aqui, ó, tanto esse quanto esse, que vira quilograma por metro cúbico. Então, ele teria 900 gramas por metro cúbico. Como ele tem densidade menor, faz sentido ele ficar em cima, né? Não sei se vocês já tentaram misturar água e óleo, mas o óleo fica em cima da água, né? Porque a densidade dele é menor. Então, o desenho tá certo. Então, aqui, ó. Sabendo que a altura zero, vamos colocar aqui as escalas, né? Então, a altura zero não é, desculpa, é a altura óleo, esse HO é a altura do óleo. Vale 20. Aí a gente quer descobrir qual que é o desnível entre as superfícies. Eu quero descobrir quanto que vale esse H aqui devido a isso. Então vamos fazer junto aí esse exercício. Esse aqui eu quero discutir com vocês. Então, vamos colocar aqui a equação. Então, a gente falou que na mesma profundidade, um P1, nesse caso aqui, vamos chamar de PA, que é o P da água, tem que ser igual ao PO, que é o P do óleo. Vou até escrever aqui, ó. P água ao P óleo. Os dois têm que ser iguais na mesma profundidade, que é onde? Ó, nessa risca aqui, ó, que eu fiz aqui de vermelho. Nesse risco aqui, as pressões têm que ser iguais. Vou fazer mais bonitinho. Vou colocar aqui assim. Então, isso aqui vale ali, ó. Posso colocar assim. Então, como que a gente calcula a pressão? Pela lei de Stevin. Então, a gente aprendeu que a pressão é P é igual a quê? Um P0 mais um ρ. Vamos colocar aqui um ρ. Um ρ água. Ρ vezes um G vezes
vezes um H da água. Do lado do óleo, quem é a pressão do óleo? É um P0, ele também está aberto, mais um Rho, vamos pegar aqui um Rho do óleo, que é a densidade, né? Óleo, vezes a altura do óleo. Deixa eu só arrumar aqui. Se a gente olhar aí, dá para cortar um monte de coisa. Tem várias coisas que tem dos dois lados aí. Eu tenho pressão atmosférica desse lado, pressão atmosférica desse lado. Eu tenho gravidade desse lado, tenho gravidade desse lado. Então a gente pode explicar, né, essa relação matemática aí, ela vai ficar assim, ó. Eu vou ter Rho da água vezes a altura da água. E do outro lado eu vou ter um Rho do óleo vezes a altura do óleo. Vocês podem pensar, professor, eu não gosto muito desse negócio de cortar. Vocês podem também simplesmente aplicar todos os valores e vocês vão ver que no final vai dar a Rho da água, se a gente passar para o sistema internacional, né, é 1000. A altura da água, a gente não sabe ainda, né? A densidade do óleo é 900. Se a gente passar para quilograma metro cúbico. E essa altura do óleo, o exercício falou que é 0,2. Então, passo esse 1000 dividindo, porque a gente está interessado na altura da água ali primeiro. Vou colocar um símbolo de dividido ali. E aí vamos resolver isso. Então 900 vezes 0,2 dividido por 1000. 0,18. 0,18. Só que o exercício pediu o quê? Pediu o desnível, né? H. Ele não pediu a altura da água. Então a gente tem que fazer o desnível. Quanto que é o desnível, pessoal? Seria 2 centímetros. 2 centímetros, perfeito. Então, vamos colocar aqui, ó. Nível seria então, esse seria o desnível. Dúvidas, pessoal, nesse exercício? Tranquilo. Então, esse tipo aqui resolve muito jeito. Então, por exemplo, se você quiser descobrir a densidade de um fluido, por exemplo, gasolina adulterada. A gasolina, ela tem ali a densidade que ela precisa ter. Então, se ela tiver álcool demais, etanol demais ou de menos, ou tiver algum outro tipo de produto, vai mudar a densidade dela. Então, se você coloca, por exemplo, uma gasolina aqui do outro lado água, e você sabe que a densidade da água é 1000, você com um sistema desse aqui, você consegue descobrir a densidade. Essas alturas aqui você mede com régua e aí calcula a densidade. Isso aqui é um experimento bem legal para vocês
apresentarem, se tiver alguém só precisa de cano, óleo e água e uma régua, consegue fazer esse experimento aqui. Tá. Deixa eu só arrumar um negocinho. Vamos falar desse aqui, ó, que a gente não definiu ainda. Peso específico. Essa aqui é a equação da pressão, né? Da pressão a pressão de um fluido. Então, só aqui, ó, só o GH é só da coluna de fluido, né? A gente está trabalhando com o P0 aqui, porque a gente estava trabalhando com fluidos em locais abertos que tinha atuando, né, a atmosfera. Se for um lugar fechado, por exemplo, não tem o P0, ou se eu quiser só saber a pressão de um fluido, eu só uso esse ρGH aí mesmo. E aí eu sei a pressão. Densidade ou massa específica é massa sobre volume. Eu posso tirar essa densidade e escrever aqui, ó, massa sobre volume. Quando a gente olhar aqui, ó, eu vou ter esse mg, massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade é peso. Então, ó, troquei o mg por peso. Então, esse peso sobre volume, ele vai ganhar esse nome aqui, ó, peso específico. Se massa sobre volume a gente chama de massa específica, então peso sobre volume a gente vai chamar de peso específico. Então, a gente vai ter agora aí uma nova letrinha. Vai ser a letra gama. Essa letrinha aqui é gama. Quem é gama? Peso por volume. Ou, tá vendo que sobrou só um H aqui, ó? Ou esse gama também pode ser densidade vezes gravidade. Então pode ser peso sobre volume ou densidade vezes gravidade. Eu vou ter o peso específico. Então esse peso específico, a unidade dele vai ser Newton por metro cúbico. Por quê? Porque ele está dividindo uma força, né, que é em Newton, por um volume que é medido em metro cúbico. Então, continuando aqui, ó, essa letra se chama gama, que é o peso específico. Então, dois jeitos que calcula: peso por volume ou massa específica vezes gravidade. E aqui está a unidade de medida, Newton dividido por metro cúbico. Então, se a gente pegar aquela equação genérica lá que a gente tinha visto aquela hora, por exemplo, que é aquela equação, deixa eu voltar aqui, é só para mostrar para vocês, a equação que a gente tinha feito aqui, aqui, essa. A gente tinha feito essa aqui, né, que era para um sistema com vários fluidos, né, um em cima do outro. Então, eu posso, em vez de usar a densidade e a gravidade, eu posso usar o peso específico para aquela relação lá. Então, eu vou pegar todos esses ρg aqui, ó, e trocar por quem? Pelo gama, que é o peso específico. Essas duas equações são similares, só está escrita em função de outra variável. Então, qual que a gente vai usar? Vai depender do que o exercício está fornecendo de dado para a gente. Se o exercício der o peso específico, a gente usa de baixo. Se der a massa específica, a gente usa a de cima. Aqui eu fiz com um exemplo com 3, pode ser com 2, pode ser com 1. Então, depende do exercício que a gente tiver. Dúvidas disso aqui? Não. Então tá. Então, esse aqui é um recorte do nosso livro. E eu queria conversar com vocês sobre equações que a gente chama de equações manométricas. O que é uma equação manométrica? Quando a gente tem diversos fluidos que estão dentro aqui de um conduto, e aqui ele tá representando aqui como um ponto A e um ponto B, conforme esse conduto sobe e desce, a gente tem variações de pressões positivas e negativas dentro do próprio conduto.
Então, a gente pode utilizar a lei de Stevin para montar equações que representem as pressões aí entre pontos. Então, como que vai ser? Vou colocar numa página a mais aqui para eu dar um zoom nessa figura. Vou colocar ela bem grandona aqui para ficar melhor da gente discutir. Vou colocar ela no máximo que eu tiver aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho esse ponto A que está aqui. E eu tenho esse ponto B que está aqui. Então, vamos supor que a gente queira saber a pressão nesse ponto B que está aqui. Então, a pressão no ponto B está aqui, ó, BB, certo? A gente quer descobrir a pressão ali, então a gente vai analisar as pressões dentro desse conduto que está aqui. Então, tá. Eu tenho o ponto A, que é esse ponto aqui inicial. E esse ponto, por si só, ele tem uma pressão ali, que a gente chamou de pressão A. Aí, beleza. A gente acabou de aprender que conforme eu vou para a profundeza, né, conforme eu vou afundando para baixo, eu aumento a pressão devido à coluna de fluido. Então, esse fluido que está aqui, né, esse fluido que está aqui, ele tem essa altura que ele chamou de H1. Então, se eu pegar um ponto aqui, ó, esse ponto aqui no fundinho, eu tenho essa coluna de fluido aqui fazendo uma pressão neste ponto. Então, como que eu represento isso? Ou eu faço ρGH, ou eu faço γH, né? Que é a equação que a gente acabou de ver, né? γH, né? Vamos voltar aqui, ó. É a que a gente acabou de falar. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Pressão aqui, ó. γH, né? Pressão usando o peso específico para calcular. Então, tá aqui. Então, tá aqui meu H2. A próximo encontro de fluidos está ocorrendo aqui, ó, nessa outra linha. Então, daqui para cá, de novo, eu tenho um desnível. Olha, foi mais para baixo um pouquinho. Então, de novo, ó, H2, H2. Notem que o que vai para o lado aqui, ó, todo esse comprimento que está indo no lado, como não foi para baixo, a pressão não muda. Por quê? A gente acabou de definir aqui nos vasos comunicantes, ó. Olha o que a gente escreveu aqui, ó. Em uma mesma profundidade, a pressão deve ser a mesma. Então, se a gente voltar aqui, ó, aqui, se eu pegar, então, nessa mesma profundidade aqui, ó, que eu fiz essa linha, a pressão tem que ser a mesma. Então, eu só vou... Então, daqui até aqui, eu tive essa pressão aqui. A pressão lá do ponto A está aqui. Esse desnível do H2, ó, daqui até essa outra junção desse fluido, está aqui então, ó, γ2H2. Aí agora prestem atenção, ó. Conforme eu for indo, agora quando eu sair desse começo desse fluido até o final desse fluido que está aqui, que é o H3, vocês percebem que a gente subiu? No H1 e no H2 a gente estava indo para o fundo. Agora, do H3, conforme a gente vem fazendo aqui o conduto, a gente pegou o primeiro ponto embaixo e o próximo ponto em cima. Ou seja, se para baixo aumenta a pressão, para cima tem que diminuir. Então, a parcela desse H3 aqui, ó, veio negativo. Justamente por causa disso, porque eu subi. Agora, eu vou pegar essa interface que está aqui do H3 e que está aqui, e a próxima interface está aqui. Então, ó, daqui para lá, diminuiu, né? Foi para baixo. Se foi para baixo, pressão positiva, pressão aumenta. Vou chegar aqui, ó, dessa interface para de cima, subir de novo. Então, o H5 aqui, ó, negativo. Depois, subir mais um pouco para o H6, negativo de novo. E aí, todas essas somas e variações de pressão, eu vou ter a minha pressão B. Então, aqui na direita, ele tem um resuminho, ó. Eu tinha a pressão no ponto A, desci, positivo. Desci mais um pouco, positivo. Subi, negativo. Desci, positivo. Subi e subi, negativo, negativo. Então, esse tipo de análise de pressão manométrica a gente tem que fazer. E tem que tomar cuidado porque é um pouco confuso. A dica é só olhar as interfaces entre os líquidos.
olho onde o líquido começa, olho onde o líquido termina, pego a diferença de altura. Olho onde começa, olho onde termina, pego a diferença de altura. Olho onde começa, olho onde termina, pego a diferença de altura. Então, o que interessa para a gente são as diferenças de alturas, e aí a gente usa aqui e monta. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Como já é hora do intervalo, vou deixar esse exercício aqui, e aí quando a gente voltar do intervalo a gente continua. 8h30, vamos lá, pessoal, vamos continuar nossa aula. Então, a gente vai fazer uma aplicação, né? Então, a gente tem esse manômetro aqui. E aí é aquela mesma lógica que a gente acabou de falar. Ó. A gente tem uma pressão aqui no ponto A, no PA. E aí, ó, descemos H2O. Então, tem uma pressão aqui positiva, uma pressão 1 positiva. Dessa aqui para essa, a gente subiu. Então, a gente tem um menos P2 aqui. Dessa aqui até essa de baixo, a gente desceu. Então, ele chamou de PH4. Então, vamos colocar aqui mais P4. E aí, do 4 para o 5, a gente sobe, né? Então, aqui é um menos P5. E aí, sobe mais um pouco. Tem um H6 aqui, né? Então, é um menos P6. E aí, por fim, a gente chega aqui no P. Então, a gente pode montar nossa equação assim, ó. PA mais P1 menos P2 mais P4 menos P5 menos P6 igual a P2. Professor, tem um H3 ali, você esqueceu do H3? Se a gente olhar esse H3, só é uma distância daqui até aqui em cima. Então, o autor aqui foi sacaninha, colocou uma distância aí que nem ia usar. Vocês entenderam a lógica de como que monta essa equação manométrica, né? Que é essa equação aí das pressões dos fluidos? Vamos supor que sim. Então, aqui embaixo aqui ele tem todos os valores. Então, tem quando é água, ele pintou de branco. Quando é HG é mercúrio, tá, pessoal? Então, HG é o cinza claro. Então, eu tenho aqui e aqui, ó, ele colocou o HG aqui. E quando é óleo, é o cinza escuro. E aí o óleo só tem aqui no meio. Então, são 3 fluidos, mas a gente tem 2 fluidos 2 vezes. E aqui todas as alturas, ó. Todas as profundidades de fluido. Então, aqui a gente pode montar igualzinho a gente falou, ó. A pressão A positiva, mais o H2, o peso específico da água, né? O P, que era o P1 positivo, P2 negativo, P4 positivo e o P5 e o P6 negativo. Igualzinho escreveu aqui, ó. PA positivo, P1 positivo, P2 aqui negativo, P4 positivo, e aí P5 e P6 negativo, igual ao PB, que é o que ele escreveu. O enunciado pediu a diferença entre os pontos, né, entre o PA e o PB. Por isso que depois aqui, ó, ele jogou o PB subtraindo aqui, ó. E aí deu esse valor. Certo? Então, só devido a isso. Como o exercício pediu, né, essa diferença entre os pontos, então a gente fez essa subtração aí. Tranquilinho, pessoal? Na aula de hoje a gente está fazendo um exercício de cada. Mas a gente depois, no dia da nossa revisão, a gente vai fazer mais exercícios. Lembrando que no final de cada capítulo tem exercício, no livro tem vários exercícios lá resolvidos. Oi, Igor. O senhor já pode dar para a gente a data das semanas de prova? Anotado aqui, deixa eu ver aqui. A gente mostrou o calendário do dia da apresentação da disciplina. Deixa eu pegar o calendário aqui e colocar para vocês.
Ó, aqui tem um outro exercício, ó, depois vocês façam esse aqui. Tirem print, se vocês quiserem fazer, mas depois eu vou postar esse slide lá para vocês. Como a gente já fez um, a gente tem mais algumas coisas que eu quero definir, se sobrar um tempo, depois eu volto nisso. Tá, aqui é o calendário, né? Então, aqui mês de abril a gente já está terminando, né? Estamos aí no dia 28. Então, aqui é o nosso mês de interesse. As oficiais, ó, começam aqui, ó, dia 27, quinta-feira. Então, se a coordenação seguir exatamente do jeito que está aqui, né? Vai começar nessa quinta-feira aqui, ó, 27. Aí tem esse dia 31 aqui e vai terminar aqui no dia 2. Então, se a coordenação seguir certinho, a gente vai ter até dia 2 aqui para ser a nossa oficial. Saúde, professor. Obrigado. E aí, provavelmente, eu vou fazer igual o primeiro bimestre. Vou deixar 5 dias abertos para vocês fazerem. Entendo. Obrigado, professor. Aí, ó, vamos aqui, ó. 26 é a nossa revisão. O dia que eu coloquei o seminário, vamos só ter certeza aqui para ver que está certinho. Seminário dia 19, vamos cortar aqui. É, certinho, ó. 26 aqui, ó, é a revisão. 19 é a nossa apresentação dos experimentos. Então, a gente tem dia 5 e 12 aqui, ó, com conteúdos. E hoje é 28, né? Então, 28 tem conteúdo. Aí, dia 5 tem conteúdo. Aí, dia 12, a gente faz a parte de termodinâmica. E aí, 19, a gente faz nossa apresentação da disciplina. E 26 é a revisão. Nessa 26, que é a revisão, eu vou pegar um pouco da aula para trabalhar um pouco mais a parte de termodinâmica, para a gente terminar. E aí a gente faz mais exercícios aí de fluido nesse dia 26 aí. Então vai ficar assim nossa distribuição. Uma pergunta, pessoal. Por que o líquido vaza dentro da seringa quando a gente aperta o êmbolo, né? O êmbolo é esse plastiquinho aqui. E aí, se tivesse um líquido aqui dentro, quando a gente empurra para cá, o líquido sai aqui, né? Já pararam para tentar imaginar? Seria porque a gente tira o ar da seringa? É, pode ser, pode ser. Eu acho que é porque a gente diminui a área lá dentro, né, professor? E aí, para que a pressão não estourar o frasquinho, né, a seringa, ela tem que vazar para algum lugar. É, vocês estão falando coisas interessantes, né? Então, ó, vamos pensar o processo. A gente vai fazer uma força aqui, melhor, uma pressão aqui, né? Essa pressão vai passar por dentro do plástico, vai chegar nesse aqui, e esse carinha aqui é que vai fazer a pressão no fluido. E aí vai pôr o fluido em movimento e o fluido vaza. Então, pressões, pessoal, em fluidos, ela tem essa característica interessante, que se você faz uma pressão, essa pressão ela pode tipo se propagar dentro do fluido. Porque imagina aqui, ó, que eu tenho aqui, aí eu tenho aqui esse pontinho vermelho aqui, é um fluido. Aí eu faço uma pressão aqui. Eu empurro essas primeiras aqui. Só que essas aqui empurra do lado, que empurra do lado, que empurra do lado, e isso faz todo mundo ir junto para frente. Então acontece isso, como se fosse um efeito dominó. A gente empurra só o primeiro. Só que o primeiro empurra o próximo, que empurra o próximo, que empurra o próximo, e quando vê, sai todo mundo. Então esse princípio a gente vai chamar de princípio de Pascal. E aqui está ele escrito bonitinho, ó. A pressão aplicada a um fluido enclausurado, ou seja, um fluido que esteja fechado num lugar, ela é transmitida sem atenuação a cada parte do fluido e para as paredes do reservatório que o contém. Coloquei esse balão aqui porque o balão é um exemplo disso, né? Se eu aperto ele aqui, ele aumenta aqui. Se eu aperto ele aqui, ele aumenta ali, ele muda de tamanho. Então, se eu faço uma pressão aqui, essa pressão vai para dentro do fluido e também vai nas paredes do reservatório, por isso que ele deforma. Se for um reservatório rígido o suficiente, só tem a pressão dentro do fluido, né? A parede não deforma por causa disso. Então, o princípio de Pascal é um princípio muito interessante, porque a gente consegue transmitir pressão de um ponto para o outro utilizando fluidos.
Então, o freio do carro, por exemplo, é isso. Você faz pressão com seu pé no pedal, esse pedal empurra um fluido e o fluido transmite essa pressão até chegar lá no freio. A gente pode ter isso em elevadores também. A gente faz uma força de um lado no fluido e essa pressão se propaga por dentro do fluido e levanta um corpo, por exemplo, do outro lado. Então, o princípio de Pascal é bem usado aí na engenharia quando a gente precisa levar, né, a pressão de um ponto até o outro. E aí a gente pode aplicar isso aí. Então, é um princípio bem interessante aí para a gente usar. Outra pergunta aqui, ó, interessante que dá para a gente discutir, ó, como que o submarino submerge ou emerge? Submerge, vai para baixo, emerge, vai para cima. Já pararam para pensar nisso? Apesar de... Oi, pode falar. No caso, o submarino ele usa o ar dentro dele para poder emergir, né? E se submergir, ele solta o ar. Seria isso? A diferença entre densidades? Tem a ver com as densidades, né? Mas como ele não é que ele solta o ar que está dentro dele. Lá dentro, ele utilizando o princípio de Pascal, ele consegue comprimir e descomprimir esse ar que está dentro dele. Quando ele comprime o ar, é como se ele estivesse ficando mais denso. Se ele ficar mais denso que a água, ele afunda. Depois que ele descomprime o ar, ele volta a ficar menos denso. E aí ele consegue boiar. Então, dessas diferenças de densidade devido à pressão, de você comprimir e descomprimir o fluido que está dentro dele, que ele consegue subir e descer. Claro que ele já é construído para, tipo assim, ter a densidade bem próxima da água, para que pequenas variações, né, dessa pressão façam com que ele consiga subir e descer. E essa pressão, né, que ele aumenta, né, nesses tanques aí de ar, é que é uma aplicação do princípio de Pascal. Então, ó, aqui, ó, a alavanca hidráulica é um jeito que a gente pode utilizar. Então, de acordo com o princípio de Pascal, se eu faço uma pressão aqui, uma pressão P, essa pressão ela é distribuída aqui no fluido sem atenuações. Então, se eu faço P aqui, a pressão que vai atuar nesse carro desse outro lado também é P. Então, se eu fizer P aqui, desse lado eu também vou ter P. E qual que é a malandragem? Pressão, aqui, ó, pressão é força sobre área. Então, se eu tiver aqui a relação força sobre área desse lado, tem que ser igual à proporção de força sobre área desse lado. Então, qual que é a malandragem? Se eu fizer pequena força numa área pequena, é a mesma coisa de eu fazer uma forçona numa área grande. Porque na hora que eu dividir, pequeno por pequeno, dá uma coisa. Se eu pegar grande, mas também dividir por grande, também dá a mesma coisa. Então, essa aqui é a malandragem. Então, aqui eu tenho uma pressão inicial. Então, força inicial, área inicial, que seria aqui no desenho está chamado de força 2 ali, né? E eu tenho aqui, ó, uma pressão final, uma força final, uma área final, que seria, por exemplo, aqui no lado do carro. Então, eu posso igualar. O princípio de Pascal garante isso. A mesma pressão, ela se transmite por dentro do fluido sem atenuação. Então, eu posso trocar dos dois lados, ó. Força sobre área de um lado, força sobre área do outro. Então, essa relação matemática que garante que eu fazendo uma força pequena numa área pequena, ela vire uma força grande numa área grande. Então, vamos aplicar essa relação aqui que a gente acabou de aprender. Vamos fazer esse exemplo aqui. Deixa eu só copiar a equação. Não gostei desse F não, vou chamar de 1, 2. Aqui. Então, ó, a gente tem um carro de 1.000 kg
e ele está posicionado sobre uma plataforma que vale 100 kg de um macaco hidráulico. Então, a gente pode imaginar esse mesmo caso aqui, ó. Essa plataforma que está aqui, ó, vale 100 kg e o carro vale 1.000. E aí, essa plataforma ela é circular e eu tenho um raio dela, 2 metros. E aí, do outro lado, né, que é onde que vai fazer a força, então esse mecânico ele posiciona, né, o pistão, que seria desse lado aqui, de raio meio. E aí a gente quer saber qual que é a força que é feita, né, desse lado para subir o carro. Então, que força que tem que fazer aqui antes para levantar esse carro que está depois? Então, essa é o exercício que a gente quer resolver. Então, vamos fazer aqui então. Força 1 e força 2. Nesse caso, do lado a gente quer saber a força 1 que vai ser feita, né? A gente tem a área 1. E do outro lado, a gente vai levantar 2 pesos. A gente tem que levantar o peso do carro mais o peso da plataforma. Certo? Então, do outro lado vai levantar 2 pesos. É como se fosse um peso só, né? Um pesão só. Os dois vão subir juntos. Então, a gente quer descobrir esse F1 aqui que está aqui, né? Então, o área 1, eu posso passar ali para frente. Certo? Só passo o A1 aqui, ó, multiplicando. Os pesos, como que vai ser? Vai ser 1.000 vezes 9,8 e o peso da plataforma é 100 vezes 9,8. A área 2, as duas áreas são circulares, né? Porque ele deu um raio. Então, essa área aqui vai ser π vezes 2 ao quadrado. E a área 1, que é a área do lado do pistão, que a gente passou multiplicando ali, ela vai ser π vezes meio ao quadrado. Então, essa aí é a relação que a gente quer descobrir. Vamos fazer aqui. Meio ao quadrado vezes π vezes... Agora eu vou ter que fazer dentro do parênteses. 1.000 vezes 9,8 mais 100 vezes 9,8. Aí divido isso por π vezes 2 ao quadrado, que é 4, tá vendo? Aqui no meu, essa força deu uma força de 673,75 newtons. Só por comparação, eu vou até escrever aqui embaixo, ó. Só por comparação, como se uma massa de 67,37 quilogramas levantasse 1.100 quilogramas. Então é como se isso tivesse acontecido. Se a gente comparar ali as forças. Por quê? A gente tem que levantar 1.100. E a gente fez 673 newtons. Se a gente dividir isso pela gravidade, vamos supor que a gravidade seja 10, isso aqui dá 67,375. Então, com 67 quilos, a gente sobe 1.100. Então, é bem interessante esse princípio de Pascal, porque essas relações dessas áreas permitem que a gente utilize isso, né, para movimentar aí os corpos. Entenderam, pessoal?
Sim. Então tá. Vamos então trocar nosso capítulo aqui. Vamos para o princípio de Arquimedes agora. Vamos continuar nosso estudo. Deixa eu só trocar de slide aqui. Então, estamos no capítulo 3.3 agora. Vamos falar do princípio de Arquimedes. Esse velhinho aí é uma representação do Arquimedes. Por que esse princípio, né, ficou com o nome de princípio de Arquimedes? Por que ficou famoso por causa disso? Então tem toda uma história, né, por trás disso daí que eu até vou contar para vocês. Então tinha um rei antigamente, né, na cidade lá na Grécia Antiga. A cidade era a cidade de Siracusa. E aí tinha esse rei, e esse rei tinha mandado fazer uma coroa de ouro lá para os artesãos dele lá. Só que aí ele ficou sabendo que esses ourives lá, os caras que faziam a coroa, eles eram meio malandro. Ele estava com medo de que eles tinham, tipo assim, de que não era de ouro puro a coroa dele, que eles talvez tinham misturado alguma coisa ali para fazer. Então ele ficou desconfiado. O Arquimedes, nessa época, ele já era famoso, assim, tipo, um famoso cientista. Então, esse rei, né, pediu para o Arquimedes tentar descobrir um jeito de provar que aquela coroa não era, se ela era de ouro mesmo ou não. E aí, um dia, o Arquimedes foi tomar banho de banheira, igual nesse desenho que está aí. E ele percebeu que quando ele entrava dentro da água, a água saía para fora da banheira dele, da bacia. E aí ele teve a ideia. E aí ele saiu gritando Eureka. Então, igual está escrito aqui, ele está chamando esse Eureka, em grego, significa descobrir. Mas o que ele descobriu? Qual foi a ideia dele que depois virou o princípio de Arquimedes? Ele descobriu que se você insere um corpo na água, ele desloca a água. Essa água que é deslocada, ela é igual ao peso do corpo que foi inserido. Então, a quantidade de líquido deslocado tem o mesmo peso do corpo que entrou. Então, o peso do líquido deslocado tem o peso do corpo que entrou. Então, quando ele coloca... se ele colocar a coroa dentro da água, ela vai derramar uma quantidade de água. Se ele pegar a mesma massa, exatamente a mesma massa, que seja feita de ouro puro, de um lugar que ele conheça, então se ele pesar as duas têm a mesma massa. Se ele colocar a coroa e tirar, vai derramar um tanto de água. E depois ele colocar um outro objeto que tem a mesma massa, que também seja feito de ouro, obrigatoriamente os dois têm que derramar o mesmo tanto de água. Então, se os dois é feito do mesmo material e tem exatamente o mesmo peso, se eu coloco os dois dentro da água, um de cada vez, né? Os dois têm que derramar a mesma quantidade de água. Então, o que ele fez? Ele pegou um bloco de ouro de massa igual da coroa, colocou, vê quanto que transbordou. Pegou a coroa e viu quanto que transbordou. E aí, o que ele descobriu? Que a coroa estava mudando um tanto diferente. Então ele colocou, por exemplo, um bloco de prata, viu que diminuiu mais ainda. Então ele percebeu o quê? Que os artesãos tinham misturado ouro com prata na hora de fazer a coroa. Então era um outro material com uma outra densidade, ou seja, derramava, né, quantidades de águas diferentes. Então, devido a essa descoberta aí do Arquimedes, devido a essa história, que atribuiu-se, né, a ele o nome de princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes, ele também é conhecido como princípio de empuxo. Aqui o nome empuxo.
Então, o que acontece? Qual que é a propriedade? Quando a gente coloca um corpo imerso num líquido, eu enfio o corpo dentro da água, aparece uma força dirigida para cima, que essa força vai ser igual ao peso do líquido deslocado. Se a gente lembrar ali no teorema de Stevin, que a gente estava deduzindo, a gente já tinha comentado que quando a gente tem um fluido que está em repouso, a resultante das forças, né, dentro do fluido tem que ser igual a zero para não ter movimento. Por quê? Porque eu estou pegando um lugar que é só fluido com ele mesmo. Agora, quando eu coloco um corpo estranho, esse corpo vai pegar exatamente a mesma quantidade de água ali, né, do volume dele, e vai deslocar essa água, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, se eu coloco uma pedra, essa pedra desloca uma quantidade de água. E aí, a gente vai analisar as forças. Se o corpo afunda, significa que o peso dele é maior que essa força que está para cima. Se o corpo fica parado, significa que o peso é igual a essa força para cima. Se o corpo boia, se o corpo sobe, significa que essa força para cima ficou maior do que o peso. Então, dessa análise de forças, de empuxo, que é essa força para cima, e o próprio peso do corpo, que é para baixo, quem ganhar essa briga, a gente vai saber se o corpo afunda, fica parado ou sobe. Então, aqui na pedra, ó, por exemplo, eu coloquei que o peso é maior que a força, porque pedra a gente sabe que afunda. Um peixe, eu coloquei que é igual, porque o peixe consegue ficar tipo parado na mesma profundidade, né? Então, a força de empuxo e o peso empataria. E aqui coloquei uma madeira. A madeira a gente sabe que sobe, então a força é maior que o peso. Então, é de uma briga de forças ali que a gente vai saber se boia ou não. Então, o princípio de Arquimedes, que é o princípio aí do empuxo, que é uma força, né, medida em newtons, ele permite a gente fazer esse tipo de interpretação aí. Então, aqui tem uma representação, ó, de um corpo, ele entrou, ele deslocou essa quantidade de água aqui, e aí se ele desloca, automaticamente aparece essa força de empuxo, que ela é oriunda desse desequilíbrio de forças que existia previamente. E aí esse deslocamento desse líquido faz aparecer essa força de empuxo aí. Então, uma pergunta para vocês, ó. Aqui eu coloquei o Titanic, de sacanagem, né? Por que um navio tão pesado quanto o Titanic não afunda? Na verdade, ele afundou, né? Mas antes dele afundar, por que ele não afundava? Por que um dos navios... Vamos dar um exemplo de navio. Por que o navio não afunda? Baseado no princípio de Arquimedes aí. É porque o empuxo é maior que o peso. Porque o empuxo é maior que o peso. Perfeito. Mas imagina o peso que é... O peso gigantesco que é o peso de um navio. Mesmo assim, o empuxo ainda ganha desse peso? Tem que ganhar, né? Porque assim, ó, empuxo. Vamos fazer aqui uma análise. Deixa eu passar aqui uma página para frente. Aqui. Ó, a gente viu isso aqui, ó. Essa aqui é a definição do princípio de Arquimedes, né? Vamos escrever Arquimedes. Então, vamos desenhar aqui um exemplo de um navio aqui meio doido. Então, vamos supor que... Oi. Só uma dúvida. É assim, no caso, se o empuxo fosse maior do que, tipo, a pressão, né, da água, no caso, o navio não iria afundar, eles não tem que estar em equilíbrio, tipo, o empuxo, né, a força dele, não tem que ser a mesma da densidade da água? Então, ó, se a gente está falando de boia ou não boia, a gente está falando de forças, né? Então a gente não vamos misturar os termos. Mas vamos supor assim, ó, desenhei esse casco aí, vamos supor que a gente está vendo esse casco. Se a água tiver aqui, ó, o peso do barco sempre vai estar para baixo, né? Então aqui tem o peso do barco.
pegar aqui. Então, o peso do barco está sempre para baixo. Peso do barco. O peso do barco não muda nunca. Agora, olha aqui como que ele define. Ó. O empuxo ele é igual ao peso do líquido deslocado. Então, se o barco tiver assim, ó, só tiver essa parte aqui afundada, deixa eu fazer retinho. Se ele tiver só essa parte aqui afundada, o empuxo é só desse volume aqui, ó, só desse que deslocou aqui, ó. Se eu aumento o peso do barco, ele vai entrar um pouco mais para dentro da água, ele vai deslocar mais água, porque ele afundou, então ele deslocaria esse tanto aqui. Então o empuxo aumentou mais ainda, porque ficou o empuxo desse tanto mais o empuxo desse tanto. Se eu aumento mais ainda o peso do barco, ele vai deslocar mais esse tanto, eu aumento o empuxo. Só que vai chegar uma hora que o corpo vai entrar inteiro dentro da água. Depois que ele entra inteiro dentro da água, ele não tem como mais aumentar o empuxo. Isso vale ao contrário também. Ó. Por exemplo, não sei se vocês já brincaram de tentar afundar uma bola de futebol, assim, ou aquelas bolas dentinho de leite dentro de uma água. Então tá aqui a água. Quando você enfia a bola dentro de uma vez aqui, ela pega e sai, né? Até ela pula, né, para fora. Então, na hora que a bola estiver enfiada toda dentro da água, o empuxo que está aqui, como a bola é bem leve, né? Ela é leve, mas desloca muita água. Então, o empuxo é bem grandão e o peso é pequenininho. Só que essa bola ela vai subir e vai chegar uma hora que ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar boiando. Vai ficar só um pedacinho dela. Nesse momento, ó, o peso continua sendo pequeno, só que o empuxo é só desse pedacinho aqui, ó, que é só esse pedacinho aqui, ó, que deslocou o líquido deslocado. Então, nesse caso, a força de empuxo aqui para cima aqui, ó, ia ser pequenininho. Então, o empuxo depende do tanto de líquido que você deslocar. Se desloca bastante líquido, empuxo grande. Se desloca pouquinho líquido, empuxo pequeno. Entenderam a lógica? Positivo. Então, por isso que ele não sobe para sempre. Vai chegar uma hora que vai ficar só um pouquinho da bola, né, dentro da água. Nesse momento aqui, ó, força de empuxo é igual ao peso. Ela entrou em equilíbrio. Nesse momento anterior aqui, ó, força de empuxo aqui, ó, é maior que o peso. Então eu tenho força resultante, né? Se eu fizer aqui, ó, força de empuxo menos o peso, eu posso jogar na lei de Newton lá, ó, isso aqui é massa vezes aceleração. E descobrir a aceleração dessa bola para cima. Apesar que eu vou ter também um atrito, pode ter mais coisa, mas tipo, a gente poderia tentar ir por esse lado aí. Então tá, ó, princípio de Arquimedes, a gente precisa arrumar uma equação, né? Então tá aqui o princípio. Então, ele é igual ao peso do líquido deslocado. Então o peso a gente calcula como massa vezes gravidade. Massa específica é massa sobre volume. Então a massa é densidade vezes volume. Então eu posso pegar e substituir isso aqui dentro da massa do peso. Então, o peso do líquido deslocado é igual ao que? ρVg. Densidade vezes volume de líquido deslocado vezes a gravidade. Como o peso do líquido deslocado é igual ao empuxo, então eu também posso trocar esse P e usar um E, né? E de empuxo, ou FE aqui para empuxo. Então, massa específica, ou densidade, vezes volume, vezes gravidade, é o cálculo do empuxo. Mas lembrando sempre que esse volume aqui é o volume de líquido deslocado. É o tanto de volume do corpo que está dentro do fluido. Tanto é que vamos fazer isso aqui, ó, que esse aqui vai ilustrar bem isso que a gente está discutindo aqui agora. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Tá compartilhando ainda com vocês? Parou de compartilhar? Parou. Só você. Tá, deixa eu compartilhar de novo aqui.
Apertei o botão de sair sem querer. Crescendo no exercício agora, né? Sim. Então, o que é esse problema aqui? Ó? A gente tem uma bolinha que está dentro de um copo, de um recipiente. Então, ó, esse corpo ele é homogêneo, que é a bolinha vermelha, e ela tem 0,16 metros cúbicos de volume. E ela está flutuando em um líquido que tem massa específica de 0,8 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. 0,8 vezes 10 a terceira é a mesma coisa aqui, 800. Então, ele tem, desse 0,16, está emerso 0,04. E está submerso 0,12. Certo? Emerso é o que está para fora, submerso é o que está para dentro. Então, letra A, que é calcular o empuxo. Então, vamos colocar a equação do empuxo. Empuxo é igual a massa específica ou densidade vezes volume vezes gravidade. Então, para a gente calcular isso, né, calcular esse empuxo, densidade, essa é a densidade do fluido, né, dos centros. Volume é o volume do líquido deslocado. Quanto que foi deslocado aí por esse corpo? Quanto que é o volume de líquido deslocado? 0,12 metro cúbico. Perfeito. Vou escrever 0,16 menos 0,04, só para a gente lembrar, né, que o submerso é a subtração dos dois. Então, vamos resolver essa continha. 800 vezes 0,12 vezes 9,8 dá 940,8 mil. Essa é a força de impulso. Letra B. Ele quer o peso do corpo. Ó, vamos fazer uma equação. Peso é igual massa vezes gravidade. Mas eu não tenho a massa. Então, a gente pode tentar escrever outra relação. Em vez da massa, massa ela é densidade vezes volume. Então, eu posso trocar essa massa aqui, ó, e escrever densidade vezes volume. Eu sei... eu não sei o volume do corpo inteiro. Não, eu sei o volume do corpo inteiro, mas eu não sei a densidade do corpo para calcular o peso dele. Então, a gente tem um porém aqui. Mas, o que a gente aprendeu? Que puxo peso do líquido deslocado. Né? Foi o que a gente aprendeu no empuxo. Então, a força de empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Então, deslocou 0,04. Então, eu sei quanto que pesa 0,04 desse corpo. Se 0,04 metro cúbico tem peso 940,8 newton, então 0,16 tem quanto, pessoal? 0,04 dividido por 0,16, ele é 1/4 dele. Ou seja, 4 vezes mais. 4 vezes 940,8. Peso igual a 4 vezes 940,8, 3.763,2 quilogramas.
certo? Isso aqui é como se fosse uma regrinha de 3, né? Ou escrito em função de lógica, né? A letra C, ele quer a densidade do corpo. Densidade, vou colocar aqui, densidade ρ é igual massa dividido por volume. E massa é peso dividido pela gravidade. Então, tem massa vezes volume. Certo? Se peso é massa vezes gravidade, massa é peso dividido pela gravidade. Então, eu posso usar essa relação aqui, para a gente fazer. É 3.763,2. A gravidade é 9,8. E o volume do corpo é 0,16. Então, isso aqui dá 2.400 quilogramas por metro. Entendido, pessoal? Professor, Oh, essa B aí não seria 0,12 metros cúbicos que tem o peso de 940,8? então, o 0,12 tem 3 quartos. E o 0,4 tem 1 quarto. Por isso que eu multipliquei por 4. Dá para fazer assim, ó. Aqui, ó. Vamos colocar aqui uma formulinha aqui. Eu vou fazer a regrinha de 3, tipo assim, 0,04 tem 940,8. 0,16 tem x. Simplificar. Aqui fica x. Aqui fica 40,8 e aqui embaixo 0,04. 0,16,0,04 dá 4, vezes 940,8 dá o 3.763,2. É tipo assim, eu não sei que. Eu me perdi em alguma hora aí, professor, dessa sua última explicação, que eu não sei, tipo, de onde que o senhor tirou que 0,04 metros cúbicos tem o peso de 940,8? Tá vendo em cima aqui, ó, que eu coloquei a frase? Impulso é igual ao peso do Aham, líquido deslocado? sim. Então, e quanto que é o impulso? É 940,8. Então, ele é igual ao quê? O peso do líquido deslocado. Então, essa quantidade de líquido que foi deslocado, ela tem exatamente Mas a esse parte peso. submersa, né, que é a parte que foi deslocada, não seria então 0,12 metros cúbicos? O Porque a parte deslocado, mas a gente, emersa que é mas aí 0,04, a não é? gente faz, a gente faria, aí tem que usar a densidade do fluido, que é 0,8. Entendi. Porque assim, ó, vamos pensar. Isso aqui tem equilíbrio. Então, eu tenho um impulso para cima. Força de impulso. Essa força de impulso, que é ρ, v, g, é o impulso gerado por esse volume deslocado. Aí eu tenho esse peso aqui. Esse impulso não. Essa B nem precisava fazer conta.
a força de empuxo ela tem que ser igual ao peso do corpo. Porque se esse corpo está parado, o peso tem que ser igual à força de empuxo, o peso do corpo. Eu vou escrever aqui para ficar mais claro. Porque aí ele tem que estar em equilíbrio, né? Para ele ficar. É igual ao peso do corpo e é igual ao peso do líquido deslocado. Então, o peso do corpo aqui, esse aqui é 940,8, que é igual ao peso do corpo, que é igual ao peso do líquido deslocado. Então, aqui na C, em vez de ser 3.700, a gente usa 940,8. Então, 940,8 dividido por 9,8, dividido por 0,16, então vai dar 600. Faz sentido, porque essa massa específica da água é 800. Se ele fosse mais denso, ele não ia boiar, ele ia afundar com aquela densidade de 3.000 e pouco. Agora tá certo, porque ó, a bolinha está com densidade menor do que da água, então ela tem que boiar. E se a gente pegar a proporção, ó, esse aqui é 600, que é 3/4 do 800, né? Que é a densidade do fluido. Por isso que ficou 3/4 para dentro e... ou 3/4 para... 3/4 para dentro mesmo. E 1/4 para fora. E aí fica certinho, na mesma proporção de densidade. E a densidade aqui é 800, né? Que esse 0,8 vezes 0,3 é 800. Vamos fazer mais um. Vamos fazer esse. Então, ó, tem um cilindro. Esse cilindro tem massa de 1.000 kg e ele tem volume de 0,2 metro cúbico. Ele está no fundo de um mar. Então, vou prender um balão. Esse balão tem um volume V desconhecido. E a gente vai desprezar o peso do balão. O peso do balão é bem pequeno comparado com o peso do cilindro. Então, a gente vai desprezar. E aí, a massa específica da água é 1.000 kg. E aí, a gente quer qual que é o volume mínimo que esse balão tem que ter para conseguir subir a peça. Por que volume mínimo? Porque se eu falar, coloca um volume aí de 1 bilhão de metro cúbico, aí a gente tem certeza que vai subir. Então, a gente quer o volume mínimo. Qual que é o mínimo volume que consegue levantar o cilindro? Vamos fazer isso juntos também. Deixa eu só organizar aqui para abrir um espacinho aqui para a gente fazer. Vou colocar aqui metro cantinho. Vamos fazer. Então, a gente tem que empuxo é ρVg. E aí, para subir, né, aqui, a gente... Vamos pensar aqui. Vamos apagar aqui essas absurdas. Está aqui meu cilindro. Então, esse cilindro tem um peso para baixo. Isso. E aí, vai ter um empuxo para cima. Se empuxo for maior que o peso, sobe. Se empuxo for igual ao peso, fica parado. Então, a gente tem que partir desse daqui, ó. Porque se empuxo igual a peso, ou ele está parado, ou se a gente lembrar lá das leis de Newton, quando a força resultante é igual a zero, quando não tem força resultante, o corpo pode estar de dois jeitos. Ou parado, ou em movimento retilíneo uniforme. Então, a gente consegue subir esse cilindro aqui com um movimento de velocidade constante. Então, quando o empuxo for igual ao peso, a gente meio que já consegue levantar ele também. Então, a gente vai partir desse
princípio aqui, ó, que o empuxo vai ser igual ao peso para ele subir. Então, vou até escrever isso aqui. Para subir, isso é igual ao peso. Esse é o mínimo. Então, vamos escrever a fórmula. Empuxo igual a x. Puxo, a gente calcula como o VG, né? Também seria aqui ação, densidade, vezes volume, vezes gravidade. Mas aí a gente tem duas coisas fazendo empuxo. Eu tenho o balão e eu tenho o cilindro. Os dois fazem empuxo. Então, eu vou somar dois empuxos aqui, ó. Vou colocar um empuxo balão, mais um empuxo cilindro. Então, a gente tem o empuxo dos dois e o empuxo dos dois que vai puxar o peso do cilindro. Esse peso aqui é peso cilindro. Então, aqui eu vou ter um Rho balão, um P balão, não gravidade, mais o cilindro, um volume, cilindro, gravidade, e aqui massa vezes gravidade, que é o peso do cilindro. Essa massa aqui é massa cilindro. Entenderam a lógica da montagem dessa equação? Por que que ficou dois empuxos? Porque tem o empuxo do balão e o empuxo do cilindro. Quando estava só o cilindro sozinho, ele não conseguia subir, porque o peso dele era grandão. Depois que coloco o balão, eu aumento o empuxo, aí eu consigo subir. Certo? Vamos aplicar valores. Então, densidade balão. Então, o balão tem volume V, a água tem μ. Ah, desculpa, pessoal. Essa densidade aqui é a densidade da água. O empuxo calcula com a massa específica do fluido que está mergulhado. É só o volume que é do balão e do cilindro, porque eles dois estão mergulhados dentro da água. Então, o volume de líquido deslocado é igual ao volume do balão e o volume do cilindro. Então, aqui fica 1000. Opa! Aqui fica 1000. Volume do balão eu quero saber. Aqui eu tenho gravidade. Eu tenho gravidade em todos. A gente podia cortar se a gente quisesse, mas eu vou escrever. Gravidade da água, 1000. Volume do cilindro, 0,2. Gravidade, 9,8. Massa do cilindro, 1000. Gravidade, 9,8. Então, aqui, 1000 vezes 9,8 é 9.800. 1000 vezes 9,8 vezes 0,2 dá 1960. E 1000 vezes 9,8 é 9.800. Vamos isolar o V do balão. Eu vou passar 1960 dividindo. E esse resultado aqui a gente vai dividir, né, por 9.800.
Então, 9.800 menos 1960, dividido por 9.800. Esse balão tem que ter o volume mínimo de 0,8 metro cúbico. E aí, pessoal? Entendido? O que pega? Essas teorias, ó. Lembrar que o empuxo é igual a peso. Ter identificado nesse exercício que tinham dois empuxos, o empuxo do cilindro e do balão. Aqui para baixo só tinha peso do cilindro. Por que também não tinha o peso do balão? Peso do balão. Porque o enunciado pediu para desprezar. Então, ó, ele pediu aqui, ó, peso desprezível do balão. Então, por isso que não precisou. Se o balão fosse pesado, a gente colocaria o peso dele também, porque o balão precisa levantar o cilindro e levantar ele mesmo, né? Então, poderia ter um mais um peso. Beleza, pessoal. Tem mais alguns exercícios aqui. Vou deixar para fazer mais para frente. Então, beleza, pessoal. Acho que por hoje já tá bom. Já fizemos bastante coisa. Acho que ficou até muito conteúdo de uma vez, mas infelizmente a gente não tem tanto tempo assim. Vou encerrar a gravação e quem não tiver dúvida está liberado. Então, até semana que vem, pessoal.